Quando eu estava no último ano do ensino médio, os pais do meu amigo Brian foram para o Havaí, passaram uns dias para comemorar o aniversário de casamento. Então, ele ficou sozinho em casa. A irmã dele já estava na faculdade, então a casa estava toda para ele. E o que faz um adolescente nessa situação? Organiza uma festa, é claro, mas não qualquer tipo de festa. O Brian fez algo monumental, daquelas festas em que você não convida só alguns amigos, acaba chamando metade da escola. Foi algo louco, com pelo menos 200 pessoas comparecendo. A casa já estava cheia de música, todo mundo no clima da festa, bebendo e dançando como se não houvesse amanhã. Pensando bem, o planejamento foi um desastre. O Brian não era o tipo que se preocupava com quem estava na lista de convidados. Ele só postou uma mensagem no Facebook dizendo: traga seus amigos. E foi isso. A galera chegou sem vergonha nenhuma. Tipo, eu conheço fulano, claro que posso entrar. E como a porta estava aberta, quem chegava entrava sem problema algum. A maioria das pessoas foi bem legal. Conhecemos umas pessoas novas muito bacanas. Mas, claro, aprendemos uma lição importante. Não convide todo mundo, senão alguns tipos estranhos e indesejáveis acabam aparecendo. No meio da festa, com a música alta e a galera se divertindo, a atmosfera ficou tensa. Descobrimos que um desses caras aleatórios que tinha invadido a festa estava sendo pego roubando alguma coisa. E felizmente alguém que conhecia o Brian ouviu e decidiu agir. Era um cara legal. Só queria garantir que nada de ruim acontecesse na casa. Então foi até o ladrão e pediu para ele se mandar antes que as coisas ficassem feias. Só que as coisas começaram a esquentar e o ladrão e o bom samaritano começaram a discutir. No final, os amigos do ladrão tentaram se meter, mas estavam completamente fora da jogada. Tinha muito mais gente a favor do Brian na festa, então o grupo do ladrão decidiu que era melhor ir embora. Eles estavam indo em direção à porta da frente, mas, nesse momento, um amigo nosso, o Duque, fez umas provocações para eles, falando sobre como ele praticava artes marciais mistas e que eles não deveriam tentar ser espertos, porque ele ia dar uma surra neles. Mesmo o Duque só tentando se mostrar durão, o clima ficou tenso e as coisas ficaram feias muito rápido. Os amigos do ladrão começaram a discutir com ele, e aí a música parou. Todo mundo parou de dançar, e todos os olhos se voltaram para o que estava acontecendo lá fora. A atmosfera de festa que a gente tinha alguns minutos antes virou um drama de verdade. Alguns minutos se passaram, mas parecia que tinham sido horas. No final, não passou de uma discussão. Felizmente, já que o Brian, sendo o bom anfitrião, tentou acalmar a situação e evitar que tudo ficasse ainda mais fora de controle. Depois de um tempo, os caras se foram, mas a festa mudou completamente. A energia já não era a mesma. Mas o que aconteceu depois foi uma loucura total. Depois que os caras saíram, o Duque ficou na porta se achando o herói, batendo o peito como se dissesse: foi eu quem expulsou esses idiotas. A galera começou a aplaudir ele, dando a ele uma glória que ele nunca teve. A gente só riu da situação, mas alguns minutos depois começamos a ouvir os barulhos estranhos na rua. De repente, bang, 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 bang. Uma rajada de tiros que a gente não sabia de onde tinha vindo. E, aí, o herói caiu no chão. Descobrimos que um dos caras que tinha sido expulso da festa voltou, pegou uma arma. Sem pensar duas vezes, descarregou a arma em direção à porta da casa, exatamente onde o Duque estava. Ele levou 4 tiros nas costas e um no pescoço. O caos se instalou na hora. Todo mundo começou a gritar e correr em pânico, alguns indo em direção ao Duque, e outros fugindo da festa. Enquanto isso, vários de nós ligamos para o 911. A ambulância chegou bem mais rápido do que imaginávamos, mas, infelizmente, um dos tiros havia atingido uma artéria, ou algo assim, e apesar de terem levado o Duque para o hospital, ele não sobreviveu. O cara fugiu de carro logo depois do tiroteio, mas se entregou à polícia no dia seguinte. Ele disse que não sabia que havia pessoas atrás da porta, e que só queria assustar e causar algum dano, mas não matar ninguém. No entanto, por conta da confissão dele e de ter se entregado voluntariamente, ele conseguiu evitar uma segunda acusação de assassinato e pegou uma pena relativamente leve de apenas 15 anos. Isso aconteceu exatamente 15 anos atrás, e agora esse cara acaba de ser solto,
o que me dá uma coragem enorme, mas também um medo. Não é nada justo que esse cara esteja livre, indo viver a vida dele como se nada tivesse acontecido, enquanto o Duque não teve nem a chance de se defender ou fazer qualquer coisa para salvar a própria vida. A simples ideia de que o mesmo cara que atirou nele está por aí, na cidade, como se nada tivesse acontecido, me tira o sono. Como devemos agir como se tudo aquilo não tivesse acontecido? Fingir que foi um pesadelo? Embora eu agradeça por não ter levado um tiro também, isso ficou na minha mente e não tem jeito de eu esquecer. Para ser bem sincero, o que mais me preocupa é esbarrar com esse cara no supermercado ou em outro lugar da cidade. Não sei se conseguiria me controlar. Espero que ele decida se mudar para outro estado, porque não consigo imaginar ele voltando para a mesma área onde matou alguém, onde trouxe o luto para uma família. Isso seria demais. No ano passado, quando eu completei 23 anos, além de comemorar com meus amigos e colegas, a mãe do meu namorado também quis me levar para sair. Então, ela fez a reserva de uma mesa em um bar no centro da cidade para aquele sábado à noite. Quando finalmente chegou o tão esperado sábado, como sempre, o trânsito estava insuportável no centro da cidade, que fica sempre lotado nos finais de semana. Eu já tinha a impressão de que minha sogra e eu teríamos que deixar o carro em um estacionamento a umas 4 quadras de distância e caminhar até o bar onde encontraríamos meu noivo e o resto do pessoal. Por isso, não fiquei surpresa com a situação. Começamos a caminhar e chegamos a uma faixa de pedestres onde tivemos que esperar o sinal fechar. Havia mais ou menos umas 8 ou 9 pessoas na mesma situação. Enquanto eu estava lá, distraída com meus pensamentos e conversando com a minha sogra, de repente notei uma garota parada ao meu lado. Ela me assustou bastante, pois apareceu do nada e estava tão perto de mim que quase pude sentir o hálito dela na minha nuca. Era como se ela estivesse buscando abrigo, tipo uma criança assustada se agarrando ao pai. Sabe? Pois é, foi assim. Mas essa menina estava inclinada para perto de mim. Ela tinha cabelos vermelhos e longos até a cintura. Usava um vestido longo estampado que ia até os joelhos, uma jaqueta de couro e sandálias. Pela aparência, ela devia ter mais ou menos a minha idade, mas tinha a pele bem escura e olhos claros, embora eu tivesse certeza de que eram lentes de contato. O olhar dela parecia bem normal, mas o comportamento era estranho. Ela ficava segurando o nariz como se estivesse sentindo algo ruim e olhava ao redor com uma expressão assustada, como se estivesse esperando algo para surpreendê-la ou como se estivesse sendo perseguida. Na verdade, ela se comportava como um animal assustado. Os olhos dela pareciam vazios, e o rosto não mostrava nenhuma emoção. Ela era realmente estranha, e como não gostava de ela estar tão perto, me afastei. Mas adivinha? Ela também se afastou e veio se aproximando de novo, ficando tão perto de mim quanto antes. Achei isso estranho, mas tentei não dar muita importância. O mundo está cheio de pessoas esquisitas, e isso não significava necessariamente que ela fosse perigosa, mas estava me incomodando. Justo nesse momento, o sinal abriu, e eu imaginei que finalmente poderia me livrar da presença dela, pois seguiríamos em direções diferentes. Mas, mesmo assim, ela atravessou a rua e, surpreendentemente, continuou ao meu lado, tão próxima quanto antes. Tentei me afastar de novo, mas ela grudou em mim de novo. Era loucura. Não importava quantas vezes eu tentasse me afastar, a garota estranha sempre aparecia ao meu lado no meio da multidão, segurando o nariz e olhando ao redor, nervosa. A situação estava ficando desconfortável e eu realmente não sabia como reagir. Mas, naquele momento, a mãe do meu noivo se aproximou dela e perguntou: "Ei, menina, você precisa de alguma coisa? Está tudo bem?" Mas a resposta dela foi algo bem perturbador. "Não é seguro." Foi tudo o que ela disse. Então, ela levantou lentamente a cabeça, inclinou um pouco o rosto e me encarou nos olhos, sem dizer mais nada. Percebi que sua boca estava tremendo, o que me deixou ainda mais desconfortável. Nesse momento, minha sogra e eu nos olhamos, pensando o que diabos está acontecendo. Eu queria sair de perto daquela menina esquisita o mais rápido possível, porque ela já estava me dando arrepios. E, além de invadir o meu espaço pessoal, agora estava me olhando de uma maneira muito estranha.
A mãe do meu noivo se aproximou de mim. Em um tom baixo, me disse para andar mais rápido e não olhar para ela. Então foi o que eu fiz. Mas, para nossa surpresa, a menina nos seguiu até o bar. Mesmo a mãe do meu namorado pedindo para ela ficar longe, ela apenas disse que queria ficar com a gente. A verdade é que a situação já estava ficando desesperadora e eu estava perdendo a paciência, então eu só andei com a cabeça baixa, irritada e atormentada pela presença dela. Finalmente, chegamos ao bar. Tiramos nossas identidades o mais rápido possível para entrar e escapar daquele pesadelo que nos seguia. Mas adivinha? Ela entrou também e se sentou na nossa mesa. No começo, ficou no lado mais distante, mas depois a situação ficou ainda mais bizarra, pois ela começou a se arrastar na nossa direção. Toda vez que a gente olhava para o lado, de repente, se virava e lá estava ela, mais perto, com aquele olhar vazio e estranho. Então, minha sogra, já cansada de tudo aquilo, se levantou e foi falar com a segurança, pedindo para ela ser retirada do local. O segurança se aproximou e disse que ela tinha que sair, mas a menina começou a discutir, perguntando por que deveria sair e dizendo que podia sentar onde quisesse. Ela ficou bem agressiva quando o segurança disse que aquele lugar estava reservado para nós e que ela não fazia parte do nosso grupo. No fim, o segurança acabou praticamente arrastando ela para fora do lugar. Na verdade, eu até fiquei com um pouco de pena dela, mas também fiquei mais aliviada por ela ter ido embora. No entanto, o mais louco estava por vir. Quando o segurança estava quase arrastando ela para a saída, ela começou a se debater, chutando e gritando que não podiam expulsá-la, pois os aliens iam levar ela embora se ela saísse da luz, que aparentemente era eu. Ela também começou a dizer que era Illuminati e que todos nós íamos morrer se os aliens, eu imagino, chegassem e ela não estivesse na luz. Enfim, ela começou a falar um monte de besteira, o que só mostrou que ela estava completamente fora de si ou sob o efeito de alguma substância. O segurança finalmente a tirou do local enquanto todos assistiam à cena, curiosos. Depois disso, tudo ficou tranquilo e parecia que a comemoração do meu aniversário ia ser ótima. Estávamos todos conversando, tomando uns shots e nos divertindo até que, cerca de 20 minutos depois de o segurança ter tirado a mulher, começamos a ouvir um barulho vindo da entrada do bar. De repente, todos começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo, então decidimos ir lá ver também. Nos aproximamos da saída e conseguimos ver um grupo de pessoas aglomeradas na calçada, a uns metros de distância. Caminhamos até lá para ver o que era, e quando chegamos, fomos tomados pelo horror. Lá, no chão, deitada em posição fetal e completamente imóvel, estava a garota de antes. O rosto dela estava de uma cor acinzentada, os olhos bem abertos e com uma expressão de pânico que nos deu calafrios, enquanto uma espuma branca saía da boca dela. Era evidente que ela estava morta. Alguns segundos depois, uma ambulância e uma viatura da polícia chegaram. Mandaram as pessoas saírem de perto, enquanto 2 paramédicos se aproximaram e tentaram ajudar a menina. Mas, após medir o pulso e avaliá-la por alguns segundos, declararam a morte dela ali mesmo. Depois de alguns minutos, uma van chegou no local e levou o corpo. Eu estava em choque total. Fiquei com um nó no estômago e as mãos tremendo. Nunca tinha visto um corpo morto na minha vida, e só de pensar que essa menina estava viva e ao meu lado há pouco tempo atrás, me dava arrepios. Como você pode imaginar, depois disso fomos para casa. Tivemos que caminhar as mesmas 4 quadras de volta até o estacionamento onde estava o carro da minha sogra. E durante o caminho, eu não conseguia parar de pensar nela e no fato de que, há menos de 2 horas, aquela mulher estava caminhando ao nosso lado nessas mesmas ruas. Isso me fez refletir sobre como a vida é frágil e como o destino pode ser imprevisível. Esse fato teve um grande impacto em mim. Obviamente, a última coisa que eu queria naquele dia era comemorar. Na manhã seguinte, o jornal local noticiou o ocorrido, já que o lugar onde aconteceu é uma das baladas mais populares da cidade. Descobriu-se que, como suspeitamos, a menina morreu de overdose. O nome dela era Brianna e tinha 22 anos. Nem preciso dizer que essa foi a pior comemoração de aniversário da minha vida. Eu realmente espero que o de este ano seja muito melhor, sem nenhum evento assustador.
Se eu aprendi alguma coisa nesses meus 19 anos de vida, é que o mundo pode ser um lugar bem assustador às vezes. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo numa noite aleatória, há uns meses atrás. Eu sou a Alexa e moro no Reino Unido. Há cerca de 6 meses, eu estava comemorando o aniversário do meu amigo Jason e, claro, fomos beber. A ideia era se divertir e depois ir para uma balada badalada com outros amigos. Fizemos isso e tudo estava indo muito bem. Estava todo mundo se divertindo, rindo, música alta e várias doses de tequila. A noite parecia promissora. Quando o relógio marcou 1h da manhã, meus amigos começaram a querer ir embora. A maioria decidiu voltar para casa, mas eu ainda não estava pronta para ir embora. Conheci algumas pessoas no lugar e comecei a conversar com algumas delas. Passei a ficar por lá um pouco mais, curtindo o clima. O clube fechava às 3h da manhã, então pensei, relaxa, ainda tenho tempo. Mas, antes que eu percebesse, já tinha tomado minha última bebida, e a verdade é que já estava bem passada da conta. Porém, como toda pessoa bêbada, pensei que ainda tinha espaço para mais uma bebida, só para prolongar a festa. Acabei sendo uma das últimas a sair do clube. Já eram umas 3h20 da manhã, e o meu estado não estava dos melhores. A alguns quarteirões dali ficava a estação de ônibus, mas, ao invés de caminhar até lá como todo mundo que estava saindo do clube, eu tomei a decisão brilhante de ir até a casa do meu namorado, o Lucas. Em condições normais, não teria sido um problema, mas, claro, era depois das 3h da manhã. Eu estava bem bêbada, de salto e com um vestido que mal me deixava me mover. A casa do Lucas não era tão longe, dava uns 30 minutos a pé. Então comecei a caminhada sem nem ligar para o fato de não ter chamado o Lucas para avisar que estava indo. Meu celular resolveu morrer bem na hora que eu mais precisava. Ótimo, né? Justo quando eu queria avisar que precisaria que ele fosse me buscar, o celular morreu. Aí estava eu, sozinha, andando pela cidade nas primeiras horas da manhã. Fiz um esforço quase sobrenatural para manter a sanidade e a estabilidade, porque eu tinha bebido mais do que meu corpo aguentava, mas não queria ceder à loucura da noite. No entanto, enquanto eu caminhava pela rua, tentando não fazer papel de boba em público, um cara se aproximou do nada. A princípio, achei que fosse alguém que eu conhecia, mas não, ele era um total desconhecido. O cara começou a me elogiar, sem cerimônia, pediu meu número. Eu, muito educadamente, recusei, mas o homem, que não se deu por vencido, começou a gritar no meio da rua para que eu desse o número. Nesse momento, a confusão e o medo tomaram conta de mim completamente. Eu não tinha celular, estava completamente bêbada e não sabia como me defender. Então, comecei a gritar enquanto tentava correr de salto, o que, obviamente, não ajudou em nada. Foi quando um grupo de pessoas, que parecia estar na faixa dos 30 e poucos anos, saiu de um hotel perto e foi ver o que estava acontecendo. Eu não entendi muito bem o que estavam dizendo, porque o inglês deles não era muito bom, mas eles queriam me ajudar. Felizmente, o cara me deixou em paz, mas, no final, continuei com o mesmo problema. Meu celular estava morto e ainda faltavam uns 6 quarteirões para chegar ao apartamento do Lucas. O grupo que me ajudou a me livrar do cara ofereceu carona, mas eu recusei. Decidi continuar andando sozinha. Achei que ainda faltavam uns 10 minutos para chegar lá, então tentei olhar ao redor, mas sem os meus óculos, estava tendo dificuldade em enxergar claramente. Não podia deixar isso me parar, eu precisava chegar lá, então continuei andando. Mas logo depois de me despedir do grupo, comecei a perceber que um carro estava passando por mim repetidamente, e, para ser honesta, sou uma das pessoas mais paranoicas que existem, principalmente em situações como essa. Meu coração começou a bater forte, porque eu sabia que aquilo não cheirava nada bem. Mesmo me dizendo que estava tudo bem e que eu não deveria entrar em pânico, não conseguia deixar de sentir aquele aperto no estômago a cada curva que o carro dava. Eu já tinha drama demais naquela noite, então tentei manter a calma, mas cada vez que ouvia o motor do carro se aproximando, dava vontade de correr, como se eu estivesse em um filme de ação. Naquele momento, eu teria dado qualquer coisa para ter meu celular ou um amigo ao meu lado. Mas, como tudo na vida, eu tive que continuar em frente e não deixar o medo me parar. Respirei fundo,
Ajeitei meu vestido e disse a mim mesma que faltava só mais alguns minutos para chegar em casa. Mal sabia eu que aquela noite não ia terminar da forma como eu imaginava. No meio de toda a paranoia, enquanto o carro continuava a dar voltas, procurei abrigo atrás de um muro que cercava alguns apartamentos. Meu coração estava a mil, e eu tinha certeza de que ia sair pela boca. Me agachei e consegui ouvir o motor se aproximando lentamente até que parou por um segundo. Foi aí que meus piores medos se realizaram. 2 caras saíram do carro. Um era baixinho, mas o outro era enorme. E, para minha desgraça, eu reconheci o cara grande. Era o mesmo que tinha me importunado antes. Aquele momento foi como uma facada no peito. As lágrimas começaram a encher meus olhos, e naquele instante eu não sabia mais o que fazer. Então comecei a rezar, como se isso fosse me salvar da situação. Por favor, Deus, me ajude. Pensei. Sabia que estava em grande perigo. Me agachei e corri na direção de um conjunto de apartamentos que estava perto. O fato de estar me escondendo assim fazia eu me sentir em um filme de terror, mas não tinha tempo para pensar nisso. Comecei a ouvir os 2 caras assobiando e tentando me chamar, como se fossem caçadores procurando sua presa. A angústia me consumia e, com toda a adrenalina, acabei vomitando todo o álcool que tinha bebido naquela noite, mais a comida do jantar. Foi um momento terrível. Eu estava assustada e sentindo que tudo estava dando errado. A única coisa que eu podia fazer era esperar. Fiquei escondida atrás daqueles apartamentos, tentando me acalmar e lembrar como cheguei até ali. Depois de uma eternidade, quando a atmosfera parecia um pouco menos tensa, decidi que precisava sair dali. Andei bem devagar em direção à saída, tomando cuidado para não fazer barulho. Mesmo tremendo, consegui sair. Continuei caminhando até que, finalmente, através das sombras e das luzes da rua, avistei a porta do prédio do Lucas. A sensação de alívio foi indescritível, mas não conseguia parar de pensar o quanto fiquei perto de ser vítima de algo horrível. Eu realmente não sabia em que momento aquela noite tinha deixado de ser uma comemoração para se tornar um verdadeiro pesadelo. No dia seguinte, quando encontrei meus amigos, tentei contar o que aconteceu. No começo, ninguém acreditou que isso tinha acontecido comigo. Um deles, o Sam, me olhou com uma cara preocupada e me disse algo que me gelou o sangue. O cara que estava me perseguindo estava lá fora, desde 1h da manhã, dando voltas como um predador, esperando por mim. Isso me deixou pensando, como eu não percebi. A verdade é que eu estava tão distraída e bêbada que não prestei atenção. Como você não percebeu? O Sam repetiu, olhando para mim, incrédulo. E, no fundo, eu sabia que tinha sido minha culpa por ter voltado para casa sozinha, bêbada, com o celular desligado. A lição foi clara: tenha cuidado e nunca subestime ninguém. Às vezes, as pessoas podem ser mais perigosas do que pensamos. No final, o mais importante é que estou viva e segura. E, por mais que isso possa parecer piegas, eu senti uma gratidão enorme. Graças a Deus, fui poupada de algo terrível, em um momento em que parecia que tudo estava desmoronando. Mas no outro, aqui estou eu, contando minha história. A vida é frágil, e você nunca sabe o que o destino tem reservado para você. Então, a partir daquele dia, prometi me cuidar mais, não sair sozinha quando estivesse bêbada, acima de tudo, estar mais atenta ao que acontece ao meu redor. O mundo lá fora é louco e muito cruel, e eu não quero ser mais uma vítima de algum psicopata. Quando eu era criança, meu pai trabalhava em um bar Estiachose bem ao lado da praia. Além de ser o chefe, ele organizava e tocava música nos eventos de carros e motos que aconteciam no restaurante. As exposições de carros eram nas quintas-feiras e as de motos aos sábados. Esse detalhe é importante para a história. O lance é que, como as exposições de carros aconteciam em noites de escola, eu raramente podia ir. Mas meu pai sempre me levava nas noites de moto. Para ser sincero, era ótimo. De acordo com todo mundo, eu era uma criança adorável e bem tranquila. E os motociclistas me adoravam. Eu sei que pode parecer que não era o melhor ambiente para uma criança pequena, mas aprendi muito sobre lealdade e amizade com eles.
Meu pai sempre dizia que alguns daqueles motociclistas ligavam para o bar só para saber se eu ia estar lá naquele fim de semana. Muitas vezes, eles me traziam bichos de pelúcia e doces. O meu favorito era um cara que eu chamava carinhosamente de tio Mark. Ele era amigo dos meus pais e um verdadeiro gigante. Tinha cerca de 1,80 metros de altura e pesava uns 80 quilogramas. Era ex-fuzileiro naval. Amava sua moto e seus charutos. Toda semana, por 6 anos, ele aparecia lá, sem falhar. Era 2004, eu tinha 6 anos, e naquela noite aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Meu pai me levou para a exposição de motos, como sempre, mas, depois das 8 da noite, eu não conseguia mais manter os olhos abertos. Embora o evento só fosse terminar às 10, meu pai percebeu que eu precisava de um plano. Então, toda vez que eu ia, ele colocava um colchão inflável na parte de trás do bar para eu dormir um pouco. Ele e o tio Mark vinham de vez em quando verificar se eu estava bem. Uma noite, eu estava lá dormindo, como de costume, quando, de repente, senti uma mão no meu ombro. Abri os olhos e vi um cara que eu já tinha visto no bar antes. Ele não parecia nada demais. Estava com uma camisa xadrez e um jeans um pouco gasto, mas não me causou medo. Ele sorriu para mim e se apresentou como Chip, dizendo que era amigo do meu pai e que ele tinha pedido para me levar para casa. Meus pais sempre me disseram para tomar cuidado com estranhos, para nunca conversar com quem eu não conhecia, então entrei em alerta. Mas esse cara, de alguma forma, sabia o meu nome e também o do meu pai. Ele até me chamou pelo apelido que todo mundo usava para me chamar, o que me fez baixar a guarda. Eu fiquei totalmente confiante. Então me levantei e peguei o chapéu de motociclista que o tio Mark tinha me dado. Então comecei a caminhar em direção ao estacionamento sem pensar em mais nada. Naquele momento, tudo parecia normal. A música do bar tocando ao fundo, misturada com risadas e conversas das pessoas. Mas, à medida que eu me afastava da segurança do meu pai e do lugar que tinha sido meu refúgio, não percebi o quão inesperada a noite poderia ser. Com 6 anos, tudo parecia simples e sem complicação, mas, no fundo, um pequeno alarme começou a tocar na minha cabeça, embora eu tenha decidido ignorá-lo. O que poderia dar errado, né? Aquele tipo de coisa que você nunca pensa quando é criança, não é? Quando entrei no carro do Chip, percebi que era um sedã antigo, de 4 portas, nada típico de um motociclista. Claro, ele não tinha uma moto para me dar uma carona, então optou por aquele carro. Ele abriu a porta de trás para mim, e quando me sentei, o desconforto do banco me surpreendeu. O interior do carro estava coberto de plástico, igual aqueles sofás de vovó em casas de idosos. Tudo parecia estranho, como se o plástico estivesse tentando esconder alguma coisa. Uma tentativa de proteger o banco de manchas, com certeza. Mas, com o tempo, comecei a achar que tinha um propósito mais sombrio: evitar deixar impressões digitais. A ideia de tudo estar embalado em plástico me deu uma sensação estranha no estômago. À medida que me acomodava no banco, o Chip parecia tenso, como se estivesse ficando nervoso. Ele ligou o carro e, mais tarde, percebi que ele tinha estacionado em um lugar escondido, logo atrás do bar, como se não quisesse ser visto pelos outros no evento. Eu me senti um pouco incomodado, mas não entendia exatamente o motivo. Porém, tudo mudou de repente. Quando olhei pela janela do carro, vi o tio Mark, com sua figura imponente, indo em direção à porta do bar. Ele era impossível de ignorar, e sua presença destacava-se em qualquer multidão. Nesse momento, ele olhou para o carro do Chip, e eu sorri, achando que talvez não houvesse nada para me preocupar. Mas, lá no fundo, uma vozinha na minha cabeça dizia que algo não estava certo. O tio Mark olhou para cima e me viu no banco de trás do carro. Sorri inconscientemente, como se isso fosse fazer com que ele soubesse que estava tudo bem. Mas ele sabia que algo não estava certo. O tio Mark não hesitou nem um segundo. Sem pensar, disparou em sua moto. Eu o vi atravessar o estacionamento, como um guerreiro em busca de uma missão. Em segundos, ele já estava bem perto do carro. E o Chip, vendo-o se aproximar no retrovisor, começou a acelerar. Ele deve ter percebido que a situação estava saindo de controle, mas só aceitou isso quando foi tarde demais. Chip sabia que não podia correr, e a tensão era palpável.
Minha mente estava acelerada a 1000 por hora naquele momento, porque eu sabia que algo estava acontecendo, mas na minha inocência, não entendia o que. A estrada para sair do estacionamento era longa, cerca de 2 quilômetros, e depois tinha que virar em outra rua antes de pegar a estrada. Mas, naquele momento, a lógica sumiu. A figura imponente do tio Mark estava se aproximando rapidamente, e, embora o Chip tentasse acelerar e me perder, não havia como. Era óbvio que o Chip estava assustado, pois sabia que o tio Mark não era alguém com quem se brincava. O cara vivia sobre 2 rodas e tinha sobrevivido a coisas que outros nem poderiam contar. O Chip sabia bem que estava em apuros. Em determinado momento, o Chip olhou para trás. Com um tom calmo, mas claramente tenso, me disse para sair do carro, rápido. Eu fiquei realmente assustado, mas algo dentro de mim me disse que eu tinha que fazer o que ele falou. Então, sem pensar 2 vezes, abri a porta e corri em direção ao tio Mark, o mais rápido que eu pude. Até aquele momento, eu nem tinha noção da situação em que estava, mas, mesmo assim, me sentia assustado e nervoso. Acho que foi meu instinto de sobrevivência falando mais alto, além da minha consciência. Assim que saí do carro, ouvi atrás de mim o som dos pneus queimando, o Chip acelerando ao máximo em suas tentativas de escapar. Mas isso não importava, porque, em um instante, já estava nos braços do tio Mark, que me abraçou bem forte, como se quisesse me proteger de tudo. Não se preocupe, está tudo bem agora, ele disse, enquanto me carregava para a parte de trás de sua Harley, garantindo que eu estivesse seguro. Eu senti o vento no meu rosto enquanto começávamos a nos afastar do sedã e da situação que me deixará tão nervoso. Quando chegamos de volta ao restaurante, o lugar estava um caos. Havia carros de polícia cercando o bar, e a maioria das pessoas tinha saído, algumas com rostos preocupados, outras procurando por seus filhos. Meu pai estava na calçada, chorando e gritando o meu nome. Ao vê-lo, meu coração também se partiu. Ele era um homem tão forte e protetor, e vê-lo assim fez com que eu me sentisse culpado por cada minuto que passei longe dele. O tio Mark me tirou cuidadosamente da moto. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, meu pai se atirou em minha direção, me agarrando com toda a força que só um pai tem quando teme pela segurança do filho. A preocupação no rosto dele virou alívio ao ver que eu estava seguro. Naquele momento, as lágrimas caíram e meu pai continuava repetindo: "Filha, você está bem, você está bem. Agora você está com o papai." Nunca, na minha vida, vou esquecer aquele instante, quando corri para o tio Mark e o abracei com toda a força que eu tinha. E então, aquele abraço desesperado do meu pai. Foi como se o mundo tivesse parado por um segundo, e no meio de todas as emoções que me invadiam, eu senti aquela paz e segurança que só encontramos nos braços de um pai. Depois disso, tudo ficou um pouco embaçado na minha memória. Eu lembro vagamente de conversar com alguns policiais, sendo perguntada sobre o que aconteceu e me sentindo completamente deslocada, sem saber o que dizer. Cheguei a ir até a delegacia para conversar com um desenhista policial, mas a situação parecia surreal demais para ser verdade. Eu soube mais tarde que o Chip tinha sido preso naquela noite por tentar sequestrar mais algumas crianças antes de ser detido. Ele tinha um histórico de abuso infantil, mas, naquela noite, ele tentou se passar por um bom samaritano. Só que, no fim das contas, as intenções dele eram muito mais sombrias do que eu imaginava. Nunca mais vi o tio Mark depois daquela noite, mas eu sabia que ele estava por ali, perto de meu pai, protegendo a todos. Ele era um herói. Eu aprendi que as coisas que vemos todos os dias podem se transformar em situações perigosas de maneiras que não esperamos. Também aprendi a importância da confiança e da lealdade entre as pessoas que realmente nos amam. Nome. Ao vê-lo, meu coração também se partiu. Ele era um homem tão forte e protetor, e vê-lo assim fez com que eu me sentisse culpado por cada minuto que passei longe dele. O tio Mark me tirou cuidadosamente da moto. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, meu pai se atirou em minha direção, me agarrando com toda a força que só um pai tem quando teme pela segurança do filho. A preocupação no rosto dele virou alívio ao ver que eu estava seguro. Naquele momento, as lágrimas caíram e meu pai continuava repetindo:
Filha, você está bem, você está bem. Agora você está com o papai. Nunca, na minha vida, vou esquecer aquele instante, quando corri para o tio Mark e o abracei com toda a força que eu tinha. E então, aquele abraço desesperado do meu pai. Foi como se o mundo tivesse parado por um segundo. E no meio de todas as emoções que me invadiam, eu senti aquela paz e segurança que só encontramos nos braços de um pai. Depois disso, tudo ficou um pouco embaçado na minha memória. Eu lembro vagamente de conversar com alguns policiais, sendo perguntada sobre o que aconteceu e me sentindo completamente deslocada, sem saber o que dizer. Cheguei a ir até a delegacia para conversar com um desenhista policial, mas a situação parecia surreal demais para ser verdade. Eu soube mais tarde que o Chip tinha sido preso naquela noite por tentar sequestrar mais algumas crianças antes de ser detido. Ele tinha um histórico de abuso infantil, mas, naquela noite, ele tentou se passar por um bom samaritano. Só que, no fim das contas, as intenções dele eram muito mais sombrias do que eu imaginava. Nunca mais vi o tio Mark depois daquela noite, mas eu sabia que ele estava por ali, perto de meu pai, protegendo a todos. Ele era um herói. Eu aprendi que as coisas que vemos todos os dias podem se transformar em situações perigosas de maneiras que não esperamos. Também aprendi a importância da confiança e da lealdade entre as pessoas que realmente nos amam. Após a faculdade, houve um período em que eu me sentia como uma folha flutuando, sem rumo, sem um plano ou esperança para o futuro. Como muitos, acabei me cercando de um grupo de pessoas tão perdidas quanto eu. Passávamos as noites festejando, bebendo até perder o controle e, no meio disso, dormíamos durante o dia como vampiros. Minha parceira de deboche naquela época era a Laura. Nos conhecemos no primeiro ano porque fomos colocadas no mesmo dormitório e, felizmente, nos demos super bem. Então, quando eu decidi morar sozinha, a Laura veio comigo. Não demorou muito para ela se tornar a rainha da bebida, conseguindo beber mais que os caras mais machos de qualquer festa em que estávamos. Todo fim de semana, caras vinham até a nossa mesa, mas acabavam caindo aos pés dela. Eu admirava secretamente a habilidade dela, mas, ao mesmo tempo, me preocupava que isso a levasse por um caminho sombrio. E, rapaz, eu tinha motivos para acreditar nisso. Quando chegou a nossa formatura, estávamos na mesma situação. Tínhamos os diplomas na mão, mas nenhum emprego e pouca esperança. Um ano se passou e nem a Laura nem eu conseguimos emprego nas áreas que escolhemos. Enquanto isso, tínhamos empregos medíocres durante a semana, e o fim de semana ainda era o nosso tempo para diversão sem limites. A dinâmica não havia mudado muito. Minha amiga bebia sem limites, e eu tentava sobreviver a mais uma noite fora enquanto conseguíamos pagar as contas com nossos salários magros, que praticamente deixávamos presos nos bares da cidade. Com o passar dos meses, minha felicidade ia se apagando cada vez mais. O álcool se tornava uma parte maior da minha vida, e eu estava tão envolvida nos meus próprios problemas que não percebia que a Laura estava se destruindo de forma frenética. Era óbvio que ambas tínhamos um sério problema com álcool, mas no caso da minha amiga, a questão já havia tomado proporções muito mais graves. Antes, ela gostava de derrubar aqueles caras arrogantes que achavam que eram os grandes bebedores. Mas desde que nos formamos, a realidade da vida nos atingiu com força. E entre todas as dificuldades que enfrentávamos, beber se tornou a única coisa que a alegrava. Então, ela não bebia mais apenas nos fins de semana, mas começava o dia com um copo de uísque no café da manhã, segundo ela, para começar o dia bem animada. Isso me fazia rir no começo, mas, aos poucos, esse comportamento começou a me preocupar. No entanto, sempre que eu falava algo sobre isso, ela apenas ria e dizia que eu estava exagerando, fazendo piadas sobre o álcool ser o combustível dela e segurar as bebidas ser o superpoder dela. Um fim de semana, um colega de trabalho fez uma festa de aniversário, e claro que fomos. Naquela noite, todos aqueles anos de abuso que a Laura causou ao corpo dela começaram a cobrar seu preço. Logo após chegarmos, ela encontrou um novo desafio e começaram a trocar bebidas como se não houvesse amanhã. Mas, algumas horas depois, comecei a perceber que minha amiga estava realmente mal. Eu nunca a vi daquele jeito antes. Ela não estava só muito bêbada.
mas o rosto dela estava ficando com um tom amarelado e ela suava como louca. Eu estava obviamente preocupada com ela e perguntei se ela estava bem, mas ela respondeu que sim, com um esforço óbvio e muita despreocupação. Uns 30 minutos se passaram e a Laura ainda estava bebendo shot atrás de shot. Desta vez, era tequila. Eu nem sabia como ela ainda estava de pé. Então, de repente, Laura desmaiou. Enquanto eu fazia outro round de bebidas, minha amiga caiu no chão com um baque, e todo mundo ficou em choque. Mas eu sabia que ela não estava apenas bêbada, então corri até ela e tentei acordá-la, mas ela não respondia. Eu comecei a ficar realmente assustada e convenci um dos caras a levá-la até meu carro. Eu dirigi loucamente até o hospital. Óbvio que eu fui com ela e fiquei na emergência enquanto os médicos faziam o trabalho deles. Durante aquele tempo, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça, todos menos o mais óbvio. Mas, por volta da 1h da manhã, meus piores medos se concretizaram. A Laura precisaria de um novo fígado. Ela tinha destruído o dela completamente depois de anos de farra. O médico me disse que, em todos os seus anos de carreira, ele só tinha visto uma pessoa na casa dos 20 anos com um dano hepático tão grave. Eu nunca teria acreditado que a condição da minha amiga era tão séria. E entrei em pânico só de imaginar o pior. Quando finalmente consegui vê-la, ela estava agindo como se nada estivesse errado. Passei quase 1h tentando fazer ela entender o quão séria era a situação, mas ela virou as costas para mim. Parecia que ela me ignorava completamente. Ela estava em total negação. O médico me avisou que, se ela não mudasse seu estilo de vida, estaria morta em 2 anos, o que me fez sentir um nó no estômago. Laura, mais do que minha melhor amiga, era como uma irmã para mim. Durante anos, fomos inseparáveis, e o simples pensamento de perdê-la me aterrorizava como nada mais. Mas ela parecia não se importar muito com a própria vida, e assim que foi liberada, voltou aos seus hábitos como se tudo estivesse bem. Eu fiz o possível para fazê-la entender que seu estilo de vida estava destruindo ela. Até parei de beber, mas não adiantou. No entanto, ver a Laura se matando lentamente me fez refletir sobre a minha própria realidade. Então, comecei a malhar, comer melhor, e perdi 13 quilogramas no processo. Eu me sentia incrível e fiz tudo o que podia para convencer a Laura a mudar também. Mas, novamente, bati na mesma parede. Não pude ficar ao lado dela e assistir ela se autodestruir dia após dia. Então tomei a difícil decisão de me mudar. Isso não foi bem recebido, e a partir daí nossa amizade ficou distante. Além de algumas ligações ocasionais, perdemos o contato quase completamente. Eu tinha decidido ser uma pessoa diferente e cortar os laços com todos os hábitos autodestrutivos que acumulei na minha vida, enquanto ela continuava numa espiral descendente que sabíamos que só poderia levá-la a um destino. Lembro bem do dia em que a vi no caixão, seu corpo imóvel e rígido. Chorei tanto, não só pela nossa separação, mas pelo fato de que aquela morte já era anunciada e minha amiga nunca quis abraçar a própria vida. Não me senti culpada, porque sabia que fiz tudo o que estava ao meu alcance para tirá-la do buraco de autodestruição em que ela estava. Gostaria de ter conseguido convencê-la a me acompanhar. Desde aquele dia, minha vida melhorou tremendamente. Quanto mais otimista eu me tornava, mais motivação eu tinha para melhorar outros aspectos da minha vida. Agora que não passava mais os dias inteiros me recuperando de ressacas, eu tinha tempo e energia para ajudar os outros. Comecei a fazer voluntariado com alunos com necessidades especiais na escola pública local. O diretor parecia gostar do meu trabalho, então me incentivou a voltar para a faculdade para obter as credenciais e me juntar ao corpo docente em tempo integral. Desde então, sou professora há quase 5 anos e me sinto mais realizada a cada dia. Não muito tempo atrás, um aluno me perguntou sobre a minha vida antes de me tornar professora. Fiquei um pouco relutante em contar a ele o quanto eu havia me perdido naquela época, mas queria que ele entendesse a importância de viver uma vida saudável, sem excessos. Então, contei essa história e disse a ele que, quando somos jovens, parece que temos todo o tempo do mundo para desperdiçar, mas descobri que quanto mais tempo livre eu tinha, mais problemas encontrava. Isso pode não ser a resposta que eu queria, mas é uma lição importante a ser aprendida.
Isso aconteceu comigo quando eu era apenas uma criança e agora, com mais de 40 anos, eu não me lembrava desses dias de quando eu tinha 10 anos por um bom tempo. Eu lembro que estava quase completando 10 anos quando tudo virou de cabeça para baixo na minha vida e na vida da minha família. Aquele aniversário foi o melhor de todos, porque minha mãe estava se virando nos 30, juntando dinheiro para me comprar minha própria bicicleta. Eu não podia estar mais empolgado. Finalmente, eu não teria que ficar pedindo emprestado a minha irmã mais velha ou me equilibrando na parte de trás ou sentando no guidão das bicicletas dos meus amigos. Nós não éramos exatamente ricos, na verdade, tínhamos muito pouco. Então conseguir aquela bicicleta foi um grande negócio para mim. Meu pai, por outro lado, era um cara que trabalhava muito, mas também bebia mais do que trabalhava. A verdade é que ele estava quase sempre mais bêbado do que qualquer outra coisa. Então não ficava muito em casa, o que, no final das contas, era até bom, porque ele era uma pessoa muito volátil e costumava reagir de forma violenta a qualquer coisa. Então, enquanto ele ficasse fora, minha mãe, meus irmãos e eu vivíamos em paz. Mas quando ele aparecia, a gente sabia que tinha que ficar quieto e se afastar. Morávamos na beira de uma cidade pequena, numa estrada de terra longa, com poucos vizinhos por perto. O mais próximo morava a mais de 1 quilômetro, em uma fazenda enorme com campos ao redor. Eu tinha amigos que eram filhos dessa família, e eles tinham mais ou menos a nossa idade, então nos víamos na escola. A mãe deles era uma doçura, sempre oferecendo algo para comer ou beber quando passávamos na casa dela. Em contraste, o pai deles era bem diferente do meu. Nunca vi ele bêbado ou gritando com os filhos ou com a esposa. Ficou bem claro para mim que nem todas as famílias eram como a nossa. Alguns pais realmente pareciam se importar com seus filhos. Lembro que foi bem perto do meu 10º aniversário, porque minha mãe tinha feito um bolo enorme para compartilhar com meus irmãos e minhas 2 irmãs mais novas. Claro, ela mesma estava se dando um mimo também. Ela me levou até onde tinha escondido a minha nova bicicleta, em um dos galpões. Quando eu vi, dei um grito de empolgação. A abracei e dei um beijo nela, dizendo que a amava e que ela era a melhor mãe do mundo. Subi na bicicleta na hora e comecei a pedalar pela estrada. Foi uma sensação incrível. Um momento em que tudo de bom parecia cobrir todas as coisas ruins e estressantes da vida, que na verdade, a essa idade, pareciam normais. É difícil de descrever, mas tudo parecia perfeito. Os 2 dias seguintes foram maravilhosos, principalmente porque meu pai estava quase não aparecendo em casa há uma semana e só dava uma passada de vez em quando para dar uma olhada nas coisas. Minha mãe não o tinha colocado para fora de casa nem nada. Naqueles dias, eu mal me lembro de quando ele ficava mais de 1 ou 2 noites seguidas, nunca as 2 noites de uma vez. A gente nunca sabia exatamente o que meu pai estava fazendo, mas a verdade é que a gente nem queria perguntar. Só sabíamos que as coisas eram muito melhores quando ele não estava em casa. Mas 2 dias depois, lembro de estar indo para a cidade de bicicleta para comprar algo para minha mãe e estava pedalando pela estrada de terra quando o caminhão do meu pai passou. Aquilo me deu uma sensação ruim e pensei em não voltar para casa. Mas o que mais eu poderia fazer? O sol já estava se pondo e ele costumava voltar do trabalho tarde da noite. Então foi estranho vê-lo voltando naquela hora. Quando cheguei no quintal, já podia ouvir os gritos. Ouvi a voz da minha mãe tentando argumentar com ele, mas a de meu pai só abafava tudo. Então, ouvi um grande soco. Eu não queria entrar. Minha irmãzinha estava brincando lá dentro. Ao fundo, eu ouvi a minha mãe chorando. Meu irmão mais velho estava na casa dos vizinhos, então não podia contar com ele. Eu não tive coragem de entrar naquela hora, mas não conseguia deixar minha mãe e minhas irmãs sozinhas com ele. Olhei pela janela da porta e vi meu pai destruindo a casa bem na frente da nossa família, como se tivesse enlouquecido. Tentei abrir a porta um pouco e chamar minha irmã para sair, mas a cena com meu pai só estava ficando mais intensa. Bloqueei muitas dessas imagens, mas o que lembro é dele virando de repente e indo direto para mim, me pegando pelos ombros e gritando na minha cara. Minha mãe estava atrás dele, implorando para ele me soltar, mas ele a estapeou de novo e ela se afastou. Naquele momento, ele parecia ter enlouquecido de vez. Estava furioso ao me ver ali, com a bicicleta que ele sabia que não era do meu irmão.
E quando começou a discutir com minha mãe sobre a bicicleta que me deram de presente de aniversário, ele a acusou de estar escondendo dinheiro para me comprar a bicicleta. Assim que se aproximou de mim, eu soube que ele estava bebendo pesadamente, provavelmente há 5 ou 6 dias seguidos, porque o cheiro do uísque vinha forte quando ele falava. Enquanto me xingava, ele estava convencido de que minha mãe estava escondendo mais coisas dele, e ele ia descobrir o que era. Então ele começou a revirar a casa. Meu pai fez uma verdadeira bagunça. Os móveis estavam jogados pelo chão, as lâmpadas deitadas e os quadros quebrados. Quando ele chegou até mim, me jogou contra uma das paredes. Os copos e pratos da cozinha se quebraram e caíram pelo chão. Quando olhei para cima, vi ele entrar na cozinha de novo e esmagar o que restava do meu bolo de aniversário contra a porta dos fundos. Minhas 2 irmãs estavam se abraçando no canto, e minha mãe estava chorando com sangue escorrendo pelo rosto. Isso foi demais para mim. Foi a pior coisa que eu já vi na minha vida inteira. Eu estava com tanto medo que corri para fora da casa. Pulei na minha bicicleta e fui correndo para a casa dos vizinhos. Nós não tínhamos telefone em casa, mas eu sabia que eles tinham, então eu ia chamar a polícia e pôr um fim em tudo aquilo. Mal saí da garagem quando ouvi a porta da frente abrir e meu pai gritar para eu voltar, mas eu não voltei. Continuei pedalando, pensando que se eu conseguisse chegar na casa dos vizinhos, tudo seria resolvido. Foi aí que ouvi o barulho da van ligada. Olhei para trás e vi que ela estava indo de ré pela garagem, vindo direto para mim. Mas então olhei para frente e já podia ver a casa dos vizinhos na distância. Então continuei pedalando, mas os faróis estavam cada vez mais perto. Quando olhei de novo, estava tão perto que eu sabia que ia me pegar. Não pensei 2 vezes. Pulei da bicicleta para o lado da estrada e caí no campo. Me levantei e comecei a correr pela grama, ouvindo meu pai gritando, mas sem prestar atenção nele. Quando olhei para trás, vi que ele tinha virado e estava indo de volta para casa. Finalmente, cheguei na casa dos vizinhos alguns minutos depois e bati na porta. A mãe da minha amiga abriu e deu um passo para trás, ao me ver chorando e tremendo. Então me levou para dentro e ligou para o marido. Eu estava prestes a contar o que tinha acontecido, mas nesse momento, meu irmão e o amigo dele chegaram, depois de estarem brincando. Quando ouviram o que estava acontecendo, meu irmão correu para dentro da casa enquanto a mãe decidiu chamar a polícia. Eles disseram que iam mandar alguém imediatamente, mas passaram-se cerca de 10 minutos e nenhum policial tinha chegado. Então eu implorei para o marido dela me levar para casa. Eu não sabia o que estava acontecendo e estava consumido pelo medo. Felizmente, ele concordou em me levar porque sabia que minhas irmãs e minha mãe ainda estavam em casa. Passamos pelo lugar onde eu tinha deixado minha bicicleta e vi, horrorizado, que ela estava em pedaços. Meu pai tinha passado por cima dela com o caminhão. Isso foi de partir o coração para mim. Eu senti como se a coisa mais preciosa que eu tinha naquele momento tivesse sido tirada de mim. Então, comecei a chorar novamente. Quando chegamos em casa, o caminhão do meu pai já tinha ido embora. Aparentemente, meu irmão mais velho tinha corrido até lá, pegado uma pá que estava encostada na parede da casa. Sem pensar 2 vezes, se jogou em cima do meu pai e quebrou o joelho dele, enquanto meu pai ainda gritava. Mas, então, ele saiu mancando da casa, ameaçando meu irmão, dizendo que ia quebrar a pá na cabeça dele se ele voltasse. Meu irmão então pegou minhas irmãs e minha mãe e as levou para um quarto, enquanto meu pai conseguiu chegar no caminhão e foi embora. A polícia chegou poucos minutos depois que ele saiu, e meus vizinhos e eu chegamos na casa. No entanto, eles saíram à procura do meu pai e o encontraram cerca de 1 hora depois em um bar da cidade. Eu disse à polícia que não seria difícil encontrá-lo, já que ele era um alcoólatra conhecido na região, então os bares eram o primeiro lugar onde deveriam procurá-lo. Eles praticamente o prenderam ali mesmo naquela noite. Depois que a polícia o encontrou, os vizinhos se ofereceram para nos deixar ficar com eles pelo tempo que fosse necessário. Minha mãe estava envergonhada, mas muito grata pela ajuda deles. Ficamos apenas alguns dias, o suficiente para ela organizar nossa mudança para a casa da minha tia, que ficava a algumas centenas de quilômetros de distância. Nunca mais vi meu pai depois disso. Sinceramente, não me importei que ele não tenha ficado muito tempo na prisão. Logo depois que nos mudamos para a casa da minha tia,
Começaram as ligações e cartas, mas minha mãe nunca cedeu. Ele acabou se rendendo e concordou com o divórcio. Eu não prestei muita atenção nisso. Estava jovem e vivendo uma vida diferente. Passamos alguns anos na casa da minha tia, até que minha mãe conseguiu juntar dinheiro depois de arrumar um emprego e conseguimos nossa própria casa. Nessa época, meu irmão já tinha 18 anos, então ele também estava ajudando, trabalhando e ganhando dinheiro. Eu, por minha parte, arrumei um emprego entregando jornais e até consegui economizar o suficiente para comprar outra bicicleta. No fim das contas, a vida ficou bem melhor do que antes. No final das contas, se conseguíssemos ter uma infância normal depois disso, já estava bom.